E amor? Tá, Giovana, Carol, Gustavo, tudo certo? Diogão, só esperar o Yuri, galerinha. Como vocês estão? Tudo certo? Ok, Diogo? E por aí? Cecília, tá bom o áudio? Tá travando aí? Lindo. Papa Costa. Papa Costa, gente. Podem deixar as dúvidas aqui, viu? Que aí a gente vai respondendo ao longo da live, tá bom? Fala, Fala, Yuri. Martim. Como o senhor tá? Bom, nada. Tudo Bom, certo? ué. Tá bom, tá Certíssimo. bonito? Uai, lógico, né? O convite que você fez, eu tive que me arrumar aqui, ué. E aí, Yuri, o que que manda? Uai, já é pra nós conversar ou nada? Quer esperar a galera chegar mais? Esperar uns 2 minutinhos. É, vamos esperar Professora então. Gabi. Tudo bem, professora? Gabi é incrível, viu, Papa Costa? Gabi É? dá aula de redação. Fantástica. Geminiano, Ô, né? meu Geminiano ponto é fraco, eu amor. vou até falar. Redação foi meu ponto fraco, mano. Só não passava por causa de redação. Redação, olha, eu tinha dificuldade demais, né? Eu comecei a pegar gosto por escrever, eu sou geminiano também, então você percebe, né? Eu gosto de falar demais. É, Bom demais, Gabi. Gabi é fantástica. Ela e o Luiz. O Luiz é o esposo dela, né? E os dois, assim, são fantásticos. O Luiz escreve também absurdamente. Eu sou fã do Luiz, um fã anônimo. Acho que ele não sabe que eu sou cara, fã dele, eu, mas eu sou fã admiro, eu demais. admiro quem escreve demais, assim, mano. Porque eu tenho dificuldade demais. Foi o que mais me atrapalhou, saca? Eu vou colocar aqui o tema da live, Yuri. Beleza. Dicas para revisão. E aí, Yuri? Quem é o Yuri Papacosta? Ué, pode falar já, mano? Então, seguinte, primeiro eu vou me apresentar. Pode. Primeiro agradecer o convite, Marcinho. Valeu demais. E, assim, eu queria falar sobre eu, né? Tipo assim, eu tenho 23 anos, fiz 4 anos de cursinho, passei em 6 vestibulares, sendo 5 particulares, um em primeiro lugar, não fui em nenhuma particular porque eu queria federal. E por último, passei na UF e tô lá fazendo médico com você, Marcinho, estamos na mesma turma. E assim, de histórico de vestibular, eu tenho 7 Enems na conta. Eu fiz Enem ano passado, mesmo não estando no cursinho. Vou fazer Enem esse ano, porque eu gosto demais do Enem. Peguei gosto da prova. Mesmo estando na faculdade, né? E mesmo estando na faculdade, fiz Enem. E vou fazer de novo, tô fazendo de novo. Minha inscrição, fiz inscrição para esse Enem desse ano e vou fazer. Queria fazer o digital para testar, para ver como é que era, mas acabei perdendo tempo da inscrição. Então, assim, fiz vestibular pra caralho. Fiz vestibular, desculpa as palavras aí, vou dar uma melhoradinha. Fiz muito vestibular, fiz muito. E o que mais, na reta final, assim, vou dar uma dica de reta final pra galera que tá nesse finalzinho agora, dá uma ansiedade louca. E nessa ansiedade a gente fica na dúvida, assim, né? Focar conteúdo ou focar exercício? O que eu fiz para focar meus estudos? Que eu achava melhor para fazer? Era focar nos exercícios das provas. Porque, assim, pelos exercícios, você consegue ter conhecimento do que vai cair na prova e você consegue direcionar seu estudo pelo exercício. Então, por exemplo, eu cheguei a fazer, por exemplo, em um dia, 2 Enems completos. Eu fiz 360 questões em um dia. De Enem. De Pegava Enem, primeiro e segundo moía. dia? Sim, fazia o Enem completo. Primeiro e segundo dia de manhã, primeiro e segundo dia à noite. 360 exercícios na tora. Então, assim, Caramba. peguei a manha do exercício, sabe? Era louco, eu era o tarado do exercício, mano. Então, assim, pelos exercícios, eu tinha uma noção do que ia cair. Então, por exemplo, pelo exercício eu estudava o que eu já sabia, aí eu revisava no exercício. Eu falava, mano, fiz o exercício, entendi, beleza, então essa matéria eu sei, vamos para a próxima. O exercício que eu não sabia e eu errava, eu focava no exercício, falava, eu tentava estudar o exercício, o conteúdo pelo exercício. Sim. Então, tipo assim, se eu errei o exercício, eu olhava o exercício, falava, tipo, observava do que se tratava, e falava, mano, beleza, se cair isso, é isso, a resposta é essa e tudo mais. Então eu tentava focar mais nas respostas dos exercícios. E então, assim, a galera que está com dúvida sobre se foca em conteúdo ou em exercício,
O que deu certo pra mim, muito, muito mesmo, foi focar em exercício nessa reta final. Porque assim, conteúdo, muita gente já tem. O que falta é a Sim. prática do exercício. É fazer o exercício, é focar naquilo que vai acontecer na prova mesmo. Porque se você ficar focado naquilo que você não sabe, pode ser que aquilo não caia. Então, tipo assim, e uma coisa que eu falo muito é que Pode todo falar. mundo passa sem saber alguma coisa. Todo mundo passa sem saber alguma coisa. Por exemplo, eu digo, você, Marcinho, gosta de poema, de livro? Cara, eu passei no Enem sem saber interpretar um poema sequer, velho. E na prova de linguagem só cai a interpretação de poema. Só cai a Você interpretação vai de poema. magoar? Fala isso não. Não, mas tipo assim, tipo, eu não dava conta. E eu aceitei isso. Eu falei, cara, eu não sou bom em linguagens. Tipo assim, todo aluno tem seu calcanhar de Aquiles. Todo aluno. Toda prova vai ter o calcanhar de Aquiles do aluno. O meu calcanhar de Aquiles era redação, linguagens e humanas. O que eu fiz? Na minha reta final do vestibular, eu falei assim, cara, acho bom eu focar naquilo que eu sou bom mesmo, melhorar aquilo ao máximo e sair muito bem naquilo que eu sou bom. E naquilo que eu sou ruim, eu melhorar um pouco para eu ser menos ruim. Foi Sim. o que eu fiz. Eu cheguei a fazer 44 questões de natureza de 45. Eu errei a mais fácil da prova. Por quê? Porque mas mesmo assim, eu foquei em natureza. Meu forte era natureza, eu falei, vou focar no meu forte. Então, acho que assim, um conselho de revisão é não desesperar com aquilo que a gente não sabe. Sim. Às vezes, a gente vai passar sem saber o que a gente não sabe. Por exemplo, Marcinho, eu te pergunto, o que você não sabia que você passou do mesmo jeito? Ó, eu fiz a segunda fase da FUVEST, né, no meu último ano de cursinho. E eu não sabia física. Eu não passei lá em São Paulo, mas assim, é, eu fiz um item de física, da prova de física. Mas assim, o que eu sabia, que é redação, o primeiro dia da prova, assim, que eu sabia mais ou menos, a minha nota na redação foi 93, velho. Então, tipo, Nossa, seu forte era a redação. era redação e, tipo, Exatamente. português, assim, a prova escrita. Então, tipo, eu foquei no que eu sabia, assim, o que eu não sabia, eu dei uma estudada, mas não desesperei, sabe? Tipo, quando eu falei, nossa, não sei física, Exato. sabe? Se eu fosse estudar física, tipo, na revisão, assim, eu ia, sabe? Eu não teria passado, porque eu ia gastar muito Exatamente. tempo, ia ficar mal. E, tipo, eu foquei no que eu Ansioso. sabia, assim. Falei, velho, ia ficar ansioso. Exato. Tipo assim, o que acontece? Quando você foca naquilo que você não sabe, vai dar ansiedade, cara. Porque você vai ficar nervoso e falar assim, mano, se cair isso, eu tô lascado. Por exemplo, eu dou um exemplo de. Galera geralmente assusta com logaritmo, números imaginários e tudo mais. Cara, quando cai isso, de 10 pessoas, 5 vão errar, assim como você. Então, se o cara não Sim, souber. Então, tipo assim, foca naquilo que você é bom agora nessa reta final, melhora aquilo ao máximo, pra você não vacilar, pra você acertar tudo aquilo que você sabe, e o que você não sabe, dá uma estudadinha só pra você tentar saber, pra você conseguir fazer. Porque dá pra passar sem saber dá tudo. demais. E ninguém passa sabendo de tudo. Ninguém. Rafa E Costa, prova nenhuma foi feita pra fechar. Então você vai errar e vai passar. Fala, Marcinho. uma pergunta, por exemplo, tipo, você falou, beleza, eu começo a revisão fazendo os exercícios pelas matérias que eu sei, porque eu faço mais rápido, e depois, tipo, jogo tempo para estudar as questões que eu não sei, que eu errei. Mas, assim, e se é uma matéria que você, tipo, nunca viu, tipo, na vida, assim, sei lá, você pega, por exemplo, números complexos. Você sabe que, por exemplo, na FUVEST eu sabia que ia cair uma questão ou de complexos ou de polinômios. Só que eu não tinha estudado nada, então eu ficava mais tranquilo, assim, porque eu falava, velho, tipo, não vai cair duas questões. Então eu tenho 88 para tentar buscar, assim. Exato, exato. Muita gente não viu temas muito difíceis, por exemplo, eletromagnetismo, esses temas mais cabeludos, né? Matriz, em matemática matriz, por Como você exemplo. recomenda estudar? Tipo, pegar a prova, fazer a prova, ver o tanto de conteúdo que cai que você sabe e resolver esses conteúdos, depois pegar um tempo para estudar as questões que você errou, ou tipo, ir já direto para a matéria que você não sabe, estudar e depois fazer prova. Então, Marcinho, quando você pega a matéria, o que eu aconselho é você não focar nas matérias em si, em conteúdo, em listas de exercícios de conteúdos em específicos, porque isso acaba tomando seu tempo muito. Por exemplo, geralmente, quando eu fazia cursinho, eu não priorizava listas de exercício ou de matérias de um conteúdo só, porque aquilo era satisfatório, às vezes, quando você é bom na matéria. Por exemplo, se você pega uma tarde para estudar, aí você fala, não, vou estudar hoje oxi-redox. Uma lista de 30 exercícios de oxi-redox, você faz o dia inteiro, você fica o dia inteiro fazendo oxi-redox, se você deixar. Então, assim,
O bom de fazer exercícios nessa reta final é de prova mesmo. Pegar o Enem de 2015, 2014, um Enem que eu pegava muito, é o Enem dos presidiários, o PBL, acho que chama Sim, PBL, eu não sei como é que fala o nome, mas assim, o Enem dos presidiários e da galera que é excluída não, que eles são privado de liberdade? privados de liberdade, isso mesmo. As provas deles são diferentes, são questões novas, porque assim, acaba que a gente vê tantas questões do Enem nos livros, mas essas provas não. Então, assim, pegar a prova mesmo, pegar uma prova, porque na prova você não vai ter um direcionamento de conteúdo. Uma coisa que a gente se engana muito quando a gente estuda por lista de exercícios é o seguinte: você está fazendo uma lista de exercícios lá de humanas, e o tema da lista de exercícios é renascimento. Quando você começa a fazer a lista de exercício, do nada tem uma questão que pergunta sobre o contexto e pergunta assim, ó, que contexto é esse? Aí seu cérebro, uai, tô fazendo a lista de renascimento, a resposta é renascimento. Então, assim, quando você faz muitos exercícios de uma mesma coisa, de direcionado, você acaba se enganando mentalmente, entendeu? Tipo assim, o que que rola? É bom sempre fazer questões de vestibulares, porque as questões de vestibulares mesmo são alternadas. Então, seu cérebro vai ter que ir de Renascimento para Segunda Guerra Mundial. Então, assim, você direcionar dessa forma seu cérebro a funcionar é a forma que vai acontecer no vestibular. Então, o que eu aconselho, o que deu certo comigo e que eu acho que daria certo com muitas pessoas? É o seguinte: você pegar as provas e ir fazendo ela como se você fosse no vestibular, simular o vestibular dentro de casa mesmo. E aí Sim, você pega essas questões e vai fazendo. Quando você não sabe, você age como se você estivesse no vestibular. O que você faz? Você pula. pula a Não questão. sabe, você pula. Vai para a próxima. Vai para a próxima. O que eu fazia simulando mesmo? Eu cronometrava 3 minutos por questão. Não sabia, pulava. Não sabia, pulava. E aí, quando você encerrar tudo, quando você terminar de fazer o seu simulado, você volta nas questões. Você volta nas questões que você errou, nas que você pulou e tenta fazer. Não entendeu, não soube fazer? Ali, depois disso, você vai revisar ela. Aí que você falou, aí que vai fazer o que você falou. Pega o livro. Aí você pega o livro. Tipo assim, ó, fiz uma questão lá. Não, caiu matriz. Não entendi nada, não sei nem chutar matriz. E nem às vezes cai matriz. Sim, Mas beleza, caiu matriz, o que eu faço? Beleza. Depois que eu fiz esse simulado e acabei, pega o capítulo de matriz e dou uma lida, no basicão, não precisa aprofundar. Entendeu? Igual sim. complexos, logaritmos, essas coisas. Não precisa aprofundar, não precisa ser o PhD do assunto. Mas é sempre bom saber um pouquinho. Bom É demais. isso. Bom Então, demais. Então, faça a prova, faça a prova, Sim, simula a prova, faz depois as marca os questões. exercícios que eu depois não marca os acertei. exercícios que eu não acertei. Isso. E depois volta estudando os exercícios. Porque é o seguinte, porque assim você não para seu momento de simulado para revisar o conteúdo do exercício e fica preso nele. Geralmente o que a galera faz? A galera começa um simulado dentro de casa e tá lá. Aí faz um exercício de uma coisa, no outro exercício não dá conta de fazer. Aí para estudar o exercício. Fica preso no exercício e os outros exercícios de outras matérias que dava para ele ter estudado. Então, assim, o ideal mesmo é você fazer um simulado dentro de casa, pega um simulado, simula mesmo como se estivesse no vestibular e vai fazendo os exercícios e vai marcando aqueles que você não sabe que você vai ter que rever depois. Se for um assunto bestinha entre aspas assim, que dá para você conseguir entender ele pela questão, você nem pega o conteúdo. Você pega só a resposta da questão, porque a questão já é uma resposta. Então, se tem o conteúdo da questão lá, tem uma pergunta, e tem a resposta que você sabe o gabarito, você meio que decora. Você fala, mano, se cair isso, é isso. É Sim. isso. Pronto. Saca? É uma coisa que me ajudou muito. Eu era 5 botânica, sabia? Sério? Eu vi, Botânica é muito decoreba. é muito decorado. Então, tipo, era a mesma coisa, assim. FUVEST, por exemplo, eu pegava a lista de exercícios da FUVEST 2000 a 2018 e fazia. E, tipo assim, eu via que era muita repetição, sabe? Tipo, eles cobravam a mesma coisa, às vezes com uma coisa que eles cobravam no cladograma, eles cobravam numa tabela de maneira diferente ou numa linha do tempo, assim, de maneira diferente, mas era a mesma coisa, sabe? Então, a Entendi. prova tá cobrando. Pois é, Marcinho. Então, tipo assim, mano, vai pro exercício, saca? Meu áudio tá bom pra você ir? Tá ótimo. Tá bom pra Beleza. vocês, gente? Marcinho, então O assim, era Sérgio isso que eu aí, fazia, a saca? Besla Agora uma mandaram coisa um que oi me aqui. atrapalhou. Hã? O Sérgio, a Besla mandaram um oi aqui. O Sérgio perguntou como tá o EAD.
Mas assim, Marcinho, uma coisa que me ajudou, uma coisa que me atrapalhava muito, cara, era meu psicológico, saca? Então acho que assim, a Sim, reta final também, para as pessoas que já manjam muito do conteúdo, tem muita gente que às vezes sabe muito do conteúdo, e o que falta é só um pouco do psicológico mesmo, saca? É uma coisa que me atrapalhou muito, sabe, no cursinho, sim. que era, teve uma época que eu tava muito bem no conteúdo e tudo mais, só que ficava nervoso, cara. Ficava tipo assim, eu sei o conteúdo, então tem que passar. Eu sei o conteúdo tipo, não posso não passar, não tem como, né? Então, assim, isso me pressionava muito. Então, acho que assim, uma coisa que eu recomendo também, às vezes, é, se você tá bem de conteúdo, se tem alguém bem de conteúdo, que você tá confiante, tá tranquilo, dá uma relaxada, às vezes, saca? Eu só fui passar, pra você ter noção, o último ano que eu passei no vestibular, foi só o ano em que eu fui no psicólogo. Eu tive que ir no psicólogo conversar e falar assim, ó, eu não passo, eu sei o conteúdo. Em casa eu faço gabarito, prova, gabarito, lista, mas na hora que chega no vestibular eu não passo. Por que, que eu não passo? Cara, às vezes é o que tá faltando para algumas pessoas passar, às vezes, é o psicológico, saca? Então, assim, às vezes na reta final, se o cara já tá bom de conteúdo, às vezes nem vale a pena mais investir mais em conteúdo. Às vezes dá uma saidinha, dá uma sossegada, sabe? Isso vai melhorar muito, muito o rendimento de uma pessoa na hora da prova. Muito, muito mesmo. Você falou que não era tão bom em redação. Como que você fez com redação para faculdade? Seu áudio tá baixo pra mim, Marcinho. Deixa Melhorou? eu ver aqui, porque... Deixa eu ver, peraí. Peraí. Tá bom. Vocês estão me vendo bem aí, galerinha? Aí, melhorou. Melhorou, Marcinho. Melhorou? Fala. Você Melhorou. falou que não ia tão bem em redação, Papai Costa. Como que você fez? Então, Marcinho, olha, cara, eu fui, assim, esse conselho, eu não queria falar sobre essa parte, mas assim, esse é um conselho que eu não dou para as pessoas. Se alguém, eu simplesmente procurei fazer o mínimo para eu passar em redação. Sério. Porque assim, eu sabia que eu era ruim, velho. Eu era muito ruim. No segundo ano de cursinho, eu não passei por causa de redação. Eu tirei 680. E o resto das minhas notas todas no Enem, no meu segundo ano de cursinho, foi acima de 780. Eu não passei por causa de redação. Então, assim, o que eu fiz? A partir do segundo ano de cursinho, eu comecei a fazer específica de redação e comecei a fazer redação para tirar o mínimo. Qual que era o mínimo para mim, na minha mente? O mínimo para mim era 800. Hoje em dia, muita gente fala, cara, não dá para passar com 800. Véi, dá para passar com 800, só que você tem que ir muito bem nas outras provas. Focando em Enem, né? Você tem que ir muito bem, você tem que regaçar as outras provas. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu sou muito bom em natureza e matemática. O que eu vou fazer? Eu vou buscar fazer um mínimo assim, é 800, 880, e vou tentar procurar ir muito bem na prova, muito bem na prova. Foi o que aconteceu. Eu fiz 44 de 45 de natureza, errei uma questão na hora de marcar, eu só não fechei por causa disso, de natureza, e em Cara, matemática, mano, eu errei a questão mais fácil do Enem de natureza. Não sei se você lembra, Marcinho, é uma questão do prisma, que perguntava do vermelho, a ordem do vermelho, o prisma, difração eu da lembro. luz, cara. Aí isso, aí, a alternativa, tinha uma alternativa que falava que só tava invertendo. Aí o comando da questão tava assim, ó, de baixo para cima. Aí eu fui marquei de cima para baixo e errei. Foi a única questão que eu errei por bobeira, mano. Você vê. Tá vendo? Não dá pra fechar. Então, tipo assim, o que eu fiz, cara? Eu falei, velho, vou focar em natureza e matemática. E redação eu vou fazer o mínimo. Foi o que aconteceu, saca? Redação eu fui fazendo, toda pertinho do Enem eu fui fazendo. Mas uma coisa que eu quero falar pra galera, importantíssima, cara, sobre redação. Nossa, importantíssima. Não preocupa com o tema, mano. Não preocupa com o tema. Não preocupa com o tema. Não precisa esquentar a cabeça com o tema. Porque, Gastando muita assim, o que energia, né? cair lá vai ser difícil de se fazer. E mesmo que você souber o tema, assim, ajuda, beleza. Mas ficar agoniado querendo saber o tema, às vezes prejudica. Prejudica. Se a pessoa tem a técnica e sabe fazer a redação, então acho que é o importante. Foca nisso, foca na técnica. Quem tiver preocupado com redação, com tema, esquece, esquece, de verdade. Eu tenho até um relato para fazer curioso, cara. Uma vez, uma dica, para quem é viciado em tema de redação, uma dica. Todo ano é de praxe, e eu descobri isso. Todo ano o Enem solta o tema da redação
nos posts do MEC e do INEP. Não estou brincando, Marcinho, não estou brincando. Eu descobri o tema de redação sobre... Você lembra de educação, inclusão de deficientes visuais na educação? Você lembra desse tema? Lembro. Esse tema de redação, o MEC postou muitas vezes no site deles, falando que o MEC ia adicionar prova para pessoas deficientes de visão. Cara, eles postaram muito. E eu falei, cara, vai ser esse tema. Mano, dito e feito, foi esse tema. Caiu, eu tinha estudado tudo e me lasquei. Me lasquei. Foi a pior nota de redação minha. Então, o que eu quero dizer? Às vezes você vai saber o tema, você vai acertar o tema por acaso da vida, mas você vai sair mal se você não tiver escrita, se você não tiver a técnica boa de se escrever, saca? Ô, Papa Costa. Então, Fala. o que você falou aqui. Beleza, chegamos na época de revisão. Vou pegar as provas que eu vou fazer, vou estudar por meio delas. Isso. Ponto. Errei questão. Vou voltar para a matéria. Se for uma coisa assim, por exemplo, se for um erro, como a Geise falou aqui, que também errou a mesma questão que você lá no início. Se for um erro que você sabe a questão, mas foi falta de atenção, você no próximo simulado trabalha atenção. Isso, exatamente. Aí você vai falar, mano, eu tô errando questão por atenção. Você vai se autoconhecendo à medida que você vai fazendo questões. Mas, por exemplo, nesse caso da questão que a Geise falou, aí você errou a questão, você olhou e falou, cara, eu errei por isso. Então significa que você sabe o conteúdo, então você errou por falta de atenção. Você vai voltar no conteúdo para estudar de novo? Não precisa voltar no conteúdo de novo. Se você viu que você sabe o conteúdo, mas errou por falta de atenção, não precisa voltar no conteúdo, pegar o livro, abrir lá, difração da luz, refração. Não precisa disso. Vai pela questão. Continua, Marcinho. Certo. Aí eu vi, tá, sei a questão, mas foi a falta de atenção. No próximo simulado trabalho atenção. Agora, não sei a questão, volto para a matéria, mas sem aprofundar muito. Vejo Isso. por cima, Acabou o simulado. Pode ir, perdão. Cada simulado. O que eu fazia? O que eu fazia de interessante? Eu fazia simulado com uma folhinha do meu lado. Eu fazia o simulado todinho, dentro de casa. E melhor parceiro de cursinho. Ô, Gabriel, bom demais. Gabriel foi um brother meu de cursinho, estudou pra caramba comigo, velho. E assim, mano, o que eu fazia? Eu fazia simulado do lado, assim, com um papelzinho. Beleza. Quando eu fazia as 90 questões de simulado, cansadaço, assim, falava, mano, nossa, eu ia corrigir. Tá, eu corrigia, pam. As que eu errava, eu lia a introdução e ia anotando o tema no papelzinho. Por exemplo, humanas. Errei 5 questões. Na hora que eu marcava que eu errei, eu ia marcava o tema da questão. Então eu marcava lá. Revolução Francesa, específico, não só o tema grande, porque senão você vai perder tempo demais estudando Revolução Francesa. Por exemplo, Revolução Francesa, Jacobinos. A questão era de Jacobinos, eu errei isso, então eu colocava. Revolução Francesa, Jacobinos. E aí o que eu fazia? Eu ia topicalizando o que eu tinha errado certinho. Para facilitar na hora que eu fosse pegar o livro e olhar ele para estudar, entendeu? Porque se você for estudar, a questão fala de Renascimento, mas está falando de Da Vinci, de arte, você vai estudar Renascimento todo? Não, foca naquilo que você não está sabendo. Às vezes o Renascimento você até sabe, só você não está sabendo da arte do Renascimento, então foca nisso. Então assim, pegar o tema e pegar o subtema da questão e focar nisso, focar no conteúdo. Ótimo. Em cima da questão, porque aí você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou percebendo Entendeu? um padrão que você ia anotando, por exemplo, você fazia 3 provas. Aí você vê que em todas as provas caía energia de física. Sim, Aí não. você Por exemplo, sim. O que que tipo assim, mas o problema do Enem o Enem é uma prova gigante, né, cara? 90 questões, 45 de uma coisa, pode cair muito. Mas assim, igual, foi bom você ter falado isso. Uma coisa que é importante demais você fazer as provas. Tem coisa que você sabe que vai cair. Você sabe. Você pode chegar em todo vestibulando. Você pode chegar em todo vestibulando e falar assim, ó. Nos vestibulares que você vai fazer esse ano, você vai fazer uma questão de Vargas. Você vai fazer uma questão de oxi-redox. Você vai fazer uma questão de equação do primeiro grau. Você pode fazer vestibular na NASA, Harvard. Vai cair temas assim. Então, assim, são temas que você tem que falar, velho. Isso eu preciso saber, porque vai cair. Então é fazendo prova demais que você vai vendo isso, que tem coisas que vão aparecer em todas as provas, entende? E aí, por exemplo, para o Enem é mais difícil você ter um padrão de prova, mas em particulares, ou na USP,
ou na FUVEST, no caso, e na Unicamp, Unesp, tem um padrãozinho. Particular tem muito padrãozinho. Eles gostam mais de um assunto. Então, assim, a banca gosta mais de um assunto. Então, você fazer prova demais dessas bancas. Por exemplo, vou dar o exemplo das particulares que eu fiz e eu passei. Sim. Cara, eu fazia inscrição. Eu fazia inscrição. A partir do momento que eu fazia inscrição, se o vestibular era daqui a um mês, a partir desse dia eu já começava a pegar a prova. Eu Da fazia instituição que você prova. ia prestar. Isso. Pegava todas as anteriores, meu cursinho imprimia pra gente, pegava, eu fazia em aula, às vezes eu nem prestava atenção na aula pra fazer, sabe? Ficava fazendo. Então, assim, por meio das questões, eu fui pegando a mãe da prova e passava. E foi desse jeito, saca? Porque você pega o jeito da prova, cada prova tem um jeito. O Enem, o Enem tem mudado, assim, eu fiz 7, igual eu falei, eu fiz 7 Enems. Então eu peguei um Enem lá de 2013, que foi no meu segundo ano de ensino médio, eu fiz o meu primeiro Enem, até o Enem do ano passado, eu vi mudança no Enem drásticas, assim. O Enem veio de um Enem subjetivo ao máximo de subjetividade, de questões abertas, reflexivas, que eram ditas como questões de terceiro nível, porque tem níveis as questões do Enem, né? E Sim. essas questões complexas, para o Enem, são ditas como terceiro nível. Por quê? São aquelas questões que ele te dá várias informações. Eram aquelas questões que o Enem te dava até informações que não precisava, saca? Ele, tipo, dava metragem de um lado que não precisava para medir, para fazer conta. Eram questões complexas, de terceiro nível para o Enem. De difícil, né, no caso. Então, assim, hoje em dia o Enem já é um Enem mais objetivo. Já é mais assim, e aí? Essa célula aqui é o quê? É eucarionte ou procarionte? Ele é mais objetivo. Então, Sim. assim, independente da forma do Enem, claro, o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo. Então, se a galera tá com conteúdo bom, a galera vai fazer um bom Enem. Muito bom. É isso, Marcos. Tem alguma dúvida, cara? A galera tem dúvida de alguma coisa aí Vocês do têm alguma chat? dúvida aqui? Então, só para ficar bem fixo mesmo, Papa Costa. Peguei, tenho minha Ah, prova que é o Enem. Ou a FUVEST, gente, eu sei que dá muito certo, viu? Pegar assim umas 5 provas da FUVEST, assim, antigas, estudar para ela, tipo, fazer a prova, estudar bonitinho, não tem erro. Vai cair muita coisa, pelo menos 60% da prova repete ali. Então, isso é bom, isso é bom. E então, beleza, peguei, tenho um vestibular daqui a um mês, Papa Costa. Aí vou começar minha revisão por aquele vestibular. Imprimo as provas, certo? E aí comecei a certo. estudar. Pá, sentei e fiz a primeira prova. Errei as questões. E aí, na hora de corrigir, o que eu faço? As que eu errei. Corrige, corrige. Olha o que você errou. Se você errou por falta de atenção, você estuda pela questão. Então, errei a questão, mas foi falta de atenção e seu conteúdo, relê a questão, presta atenção para você não errar mais isso, pra você não confundir um termo ou outro. Porque às vezes é um terminho que está trocadinho, aí falava de jacobino e você marcou girondino, aí você, os dois é diferente. Aí você faz um resuminho, puxa a setinha, estuda por meio da questão, se foi bobeirinha. Se for uma coisa que você errou e não sabe mesmo, anota esse tema, puxa para você estudar ele mais a fundo, mas sem desespero, sem querer comer o capítulo inteiro de Revolução Francesa, por exemplo. Foca naquilo que tá caindo, naquilo que é mais importante saber. Aí pronto, fez isso depois de prova, depois que acabar a prova. Não é fazendo a prova que você vai começar a estudar o conteúdo. Faz a prova todinha, corrige. Eu dava uma pausa, eu levantava, ia comer, dava uma descansada. Aí depois que eu ia estudar os conteúdos que eu não sabia, porque eu tinha errado de verdade, assim. Ótimo. A gente falou um negócio aqui mais conteudista. E realmente, É o Enem. as provas do Enem, ultimamente, estão mais conteudistas. Estão um pouco mais de FUVESTzinha, sabe? Uma pegada mais de FUVEST. Sim. E, então, assim, acho que estudar conteúdo, o conteúdo é muito importante para o Enem hoje em dia. Mas por meio de exercício, você consegue explorar bastante o conteúdo. E as questões que eu acertei, e não vou corrigir, mas não sei. Então, Marcinho, essa é uma parte muito interessante. Você tocou num assunto legal. Cara, eu acho que assim, essa parte é uma parte emocional que eu vou falar para vocês aqui, que é a seguinte. Você tem que, na hora da prova, vai estar o sei Deus ou o sei sua religião. Se você não confiar em você que vai fazer sua prova, quem vai confiar? Eu que nem te conheço? Então, assim, entendeu? Se você não confiar em você mesmo, cara, quem vai confiar? Então, assim, se você fez a questão, se acertou,
Você acertou. Você vai ficar pensando que você acertou por sorte? Ou porque... Não, lógico, tem aquelas coisas que você vê que você sabe, cara. Se você fez a questão, se você leu, se acertou, é porque você sabe o conteúdo. Então bate no peito e fala, cara, eu sei óxido redox. Se cair, eu sei. Cara, eu sei entropia. Se cair, eu vou fazer. Cara, eu sei, vamos pensar uma coisa aqui, equação de primeiro grau. Se cair, eu vou fazer. Acertei na prova aqui, eu vou acertar no Enem lá. Então, assim, dá um medo, dá um medinho. Você fala, cara, já tem tempo que eu não estudo um MOVE, um MU, tal. Será que eu tenho que revisar? Não, cara. Beleza, você fez um vestibularzinho, pegou um simulado e fez. Acertou o MU e o MOVE? Você sabe MU e MOVE. Se você não soubesse, você não tinha acertado. Então, assim, mantenha calma, cara. Se você sabe o conteúdo, não precisa ficar revisando. Porque aí, beleza, é bom pro ego. É bom pro ego. Quando você estuda um trem que você sabe que você gosta. Você fica com o ego inflado, você fala, cara, eu sei. Só que às vezes você não precisa disso. É lógico, você precisa disso quando você estiver em dias ruins, baixa autoestima e tudo mais. Você foca nisso, nesse exercício assim. Mas, tipo, de resto, é bom você confiar em você. Se você sabe o exercício, se você acertou, vai corrigir e dar certinho. O importante na reta final é você lapidar. É lapidar o diamante. Todo vestibulando é um diamante. É um diamante chega todo redondinho. Do ensino médio. Alguns chegam mais modeladinho do ensino médio, estudou mais. Mas assim, todo vestibulando é um diamante. Você tem que ir lapidando de pouquinho em pouquinho até você ficar perfeitinho para você passar. Então, É isso top aí, demais. Marcelo. Alguém Deixa eu tem ver se o dúvida de pessoal alguma tem coisa e dúvida quer aqui. perguntar? Vocês querem perguntar, galerinha? Mandem perguntas aqui. A pergunta era aquela que eu mandei para você, Yuri, no WhatsApp mesmo, de como Ah, que direcionar, eles né? tinham Por perguntado. exemplo, desse desespero, que foi com que você começou, né? É tipo, Sim, sim. Assim, fazer igual, revisão, mas tem coisa, sei direciona, lá. eu direcionaria, a dica que eu dou eu direcionaria por meio dos vestibulares, por meio das provas, que aí você foca no que cai e no que cai na sua instituição que você vai fazer e tudo mais. Então, por ali você foca no conteúdo. Eu acho que você pegar o conteúdo solto, falar, vou estudar hoje guerra civil, Segunda Guerra Mundial, tal. Eu acho que às vezes você foca numa coisa que vai te dar um gasto de energia, vai te dar um estresse emocional, alguma coisa assim, e às vezes nem cai. Entendeu? Então, assim, tirar dúvida. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre algo que eu disse? Tá me vendo, Papacosta? Voltou, Marcos? Tô, voltou. Voltou. Vocês querem fazer alguma pergunta, galerinha? A Giovana falou que amou. Ó, bom demais, mano. Mas, Papacosta, foi muito bom, velho. Tipo, Foi você bom, passou né, por todos Marcinho? os pontos, assim. Fala um pouco para nós como é ser estudante da UFO. Fala um pouco aí, Mas Papacosta. pode abrir. Hã? Fala um pouco como que é ser estudante da UFO. Uai, gosta, o curso que você quer, independente de onde seja, seja na UFO ou em qualquer outro lugar, é bom. Mas sim, a UFO é um lugar fenomenal que tem muito a crescer como faculdade, tem muita coisa a melhorar, como toda faculdade federal tem, com certeza. Mas sim, é um privilégio da gente estar lá e a gente espera que muitas outras pessoas tenham esse privilégio também. Por isso que inclusive, essa é uma das intenções do Aluno Ensina, não é, Marcinho? É. Abrir oportunidade para a galera frequentar esses espaços aí e transformar a realidade que... E outra coisa, né? Um ponto importante aí. Estão prestando vestibular, em breve estarão na universidade, né? E tenho ciência de uma coisa, né? A universidade, ela é uma porta, né? Tem um professor meu de São Paulo que sempre falava, né? A universidade, ela vai dar para a gente um passaporte para a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. Mas esse passaporte, ele que a universidade dá, né? Ele acaba não explorando muito das nossas individualidades,
acaba não dando para a gente, né, a certeza de que a gente é bom o suficiente para assumir algumas responsabilidades. Mas, assim, depende mais da gente do que esse passaporte está nas nossas mãos. Então, vocês vão entrar na universidade, não se contentem em só entrar na universidade. Busquem as coisas que vocês gostam de fazer e tenham noção, assim, de que esses ambientes, eles sempre vão ocupar, tipo, 30, 20% da nossa potência, sabe? Os outros 80%, 70%, a gente tem que ir atrás e mostrar para a galera que tem condições de dar oportunidade para a gente, que a gente quer fazer, que a gente quer transformar as coisas. Eu não estou falando só de questão social, estou falando de questão de currículo, questão de não se contentem em só entrar na universidade. Tipo, façam a universidade de vocês, né, Yuri? Porque a gente vê que muita gente entra e se contenta. Fala, nossa, entrei, beleza. Mas Exato. é só Exato, tem que correr atrás, tem que correr atrás, tem que fazer sua história. Cada um tem sua história, cada um entra na faculdade de uma forma e sai de outra, né? E cada um monta a sua história. A universidade é só um meio de você poder montar isso, de crescer. Cada um vai seguir um rumo diferente a partir dali. Todos têm o mesmo meio, mas as histórias de cada um vai ser diferente. É isso, galerinha. Estamos juntos. Obrigadão aí pela oportunidade, Yuri. Papacó, você é monstro, te adoro. Você é meu irmãozão de Valeu, Marcinho. faculdade. Você que é um monstro, cara. Obrigadão aí pelos conselhos, pelas dicas, Bom. pelo tempo. Espero que a galerinha tenha Tamo gostado. aí, O Marcinho. André falou Precisar. gostou. Ricão gostou. E eu amei. Tamo junto, meu irmão. É nóis. A live Valeu, tá salva, tá, Marcinho. galerinha? Cara, Tchau, Pacote. fechou, Marcinho. Com Deus, Inter. Amém. Com Deus. Até amanhã, né, na tutoria. Até. Tchau, galerinha. Até. Estamos juntos. E precisar de qualquer coisa, manda mensagem aqui, tá bom? Eu tava no meu Instagram, eu acabei apagando porque para focar em algumas questões pessoais. E a gente está aqui na Unicina para ajudar vocês nessa reta final e a construir essa caminhada até a aprovação, tá bom? Até. Beijo.